E como é que você vê essa coisa de, ao mesmo tempo que a gente tem várias ideias feministas, a gente também tem uns funk pesadão que você fala, nossa senhora, o cara tá cantando uma coisa dessa. Isso te incomoda? Algumas letras, algumas posturas que tem no funk? Claro, claro. Tem muita coisa que me incomoda não só no funk, mas como numa sociedade num todo, né? Se a gente for pensar na história do funk, o funk aqui no Brasil ele existe há aproximadamente 3 décadas. Então, a gente precisa entender que o machismo ele existe há muito mais que 3 décadas, né? Então, assim, o problema do machismo, o problema que está presente dentro do funk não é um problema do funk, é um problema da sociedade que reflete no movimento funk, assim como reflete no movimento samba, no rap, no movimento erudita, no movimento, enfim. Então, o funk ele é só um desses movimentos que sofre com esse reflexo de uma péssima educação social machista que a nossa sociedade vive, né? Então, tem músicas de funk que eu não gosto. Eu acho que não tem problema nenhum em falar sobre sexo no funk, porque o funk, a cultura, o sexo, ele faz parte da cultura do funk. Para nós, que é do funk, você sabe muito bem que a gente não tem problema de falar de sexo, a gente fala de sexo. Para a gente não é essa questão, porque o sexo faz parte da nossa vida e a gente vai falar sobre isso sim. O problema é como se fala de sexo. Eu não gosto de letras de música que colocam a mulher em situações subalternas. Né? Eu acho que dá para você falar de uma relação homem-mulher sexual de uma forma que seja prazerosa para ele e para ela. E ali falando sobre o gozo, sobre todo um processo sexual que eu acho que todo mundo faz e quem não faz deveria fazer. Mas é uma coisa que o sexo ele está presente na nossa cultura. Para nós do funk não tem problema de mostrar o corpo, de ser sensual, de ser sexual. O problema é ser erótico. E ser erótico e sensual existe uma linha tênue e a gente precisa discutir sobre. E eu acho que é uma provocação que nós precisamos fazer com o movimento funk, né? De olhar para essa galera que está produzindo essas músicas e fazer eles se questionarem. Cara, será que você pode falar de sexo, mas sem colocar a mulher numa situação subalterna? Será que você consegue falar de sexo, fazer uma música sobre sexo onde os dois conseguem ter um orgasmo e ser feliz, sabe? Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa, porque falar que não pode falar de sexo eu acho um absurdo, porque aí a gente já está indo para censura e a gente está em 2021, eu acho que não é muito legal, mas censura não é legal, de nenhuma forma. Então acho que o lance não é censurar, é refletir sobre o que está sendo falado, né? Será que precisa colocar a mulher numa situação de sexo como objeto? Como objeto? Eu acho que não Ô, precisa. Renato, e quando você vê homens falando sobre funk, homens, tipo, falando mesmo, o funk é isso, o funk é aquilo, tem alguma coisa que na visão de uma mulher você fala, opa, esse mano não tocou nesse ponto, porque ele não enxerga desse jeito porque ele é homem. Tem alguma coisa que você já... Ah, cara, eu acho que Você acha que homem não, eu não acho tem? que tem várias coisas, assim, não só os homens, mas a gente num todo, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de humildade para entender que a gente não sabe de tudo. O importante mesmo é a gente estar aberto para entender os questionamentos que estão sendo colocados. Eu sou idealizadora de um projeto que se chama Frente Nacional de Mulheres do Funk, onde a proposta desse projeto é justamente fazer esse tipo de provocação aos homens. Não é só um projeto de mulheres, é um projeto pensado por mulheres para dialogar com a comunidade do funk, seja ela homem, mulher, cis, trans, a gente quer conversar com todos, porque a gente acredita que o diálogo é importante e a partir da reflexão. Né? Então, isso que a gente está falando agora é interessante para a gente questionar os MCs, por exemplo. Será que é possível vocês, MCs, homens de funk, fazer música sobre sexo que não coloque uma mulher numa situação subalterna de sexo? Eu acho que isso é um caminho para a gente conversar sobre, né? Fazer essa provocação para a galera refletir sobre e não falar sobre ou apontar, porque eu acho que aí acho que a gente não vai para lugar nenhum se a gente agir dessa forma. Né?
O funk, ele faz parte da sociedade, uma sociedade extremamente machista. E dentro da periferia a gente tem muitos códigos machistas, como não cumprimentar, os caras não cumprimentarem a mulher do outro, como se você ficar com muitos caras, você já não presta mais enquanto eles podem fazer isso, falar sobre o sexo, né? A mulher com vulva, né? Principalmente a mulher cis, falar sobre o seu prazer é um tabu. Então, porque é muito isso, a mulher que tem muita, ela faz o que ela quiser na liberdade sexual, ela é pro cara pro prazer, mas não para namorar. Ele quer ela pro prazer, mas não para namorar. Então eu acho que ser uma mulher assim é ser para frente. Eu acho que tanto eu quanto a Renata, a gente ouviu que nós éramos mulheres para frente, porque somos mulheres que tomamos atitudes que são dolorosas de bater de frente com esses sistemas dentro da própria quebrada, para poder de certa forma ajudar com que outras mulheres possam chegar junto. Então, quando surge Drica, quando surge Menorzinha, quando surge Renata Prado, são mulheres viabilizando os debates para que outras possam vir, sabe? É muito doloroso. Então, assim, é muito difícil, mas ao mesmo tempo não é uma culpa desse espaço, porque isso é enraizado dentro da gente, é uma estrutura. Muitas das vezes aquele menino, eu tenho irmãos, 3 irmãos meninos, eles reproduzem aquilo que eles crescem vendo. Por isso que pessoas como nós precisam existir para a gente hackear esse sistema e ir cortando. É doloroso? É doloroso porque muitas das vezes são as mulheres que são tidas como raivosas, são as mulheres que são tidas não para casar, mas é um espaço de luta em que a gente abre para que nossos filhos, nossas irmãs, elas cada vez mais tenham fala, tenham voz e para que esses meninos também quebrem isso, porque no fundo também afeta eles, né? Essa masculinidade, dentro até do movimento funk. Mas a diferença da gente, de quem está de fora, é que a gente tem afetividade, nós entendemos nossas demandas. Mas é muito isso, sabe? É sempre tentar lutar, tentar ter espaços, ter mais mulheres no funk consciente, né? Não tem problema ter a mulher que canta sobre o seu prazer sexual, mas ter mais espaço para que mulheres falem outras coisas. Sejam pensadoras, sejam escritoras, sejam diretoras dentro do próprio movimento.